Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje quero te convidar para uma reflexão profunda sobre um dos textos mais conhecidos e talvez por isso mesmo, um dos mais desafiadores da Bíblia. Está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 29. É o final do Sermão do Monte, o grande discurso de Jesus. E ele termina com uma imagem poderosa, a história de dois homens que construíram suas casas. Jesus começa dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Note bem a sequência. Primeiro, escutar. Segundo, pôr em prática. Jesus não está falando de um conhecimento superficial, de simplesmente ouvir um sermão no domingo e esquecer na segunda-feira. Ele fala de uma audição ativa, que penetra o coração e se transforma em ação. Esse homem é chamado de prudente, de sábio. Por quê? Porque ele entende que a vida precisa de um alicerce sólido. E que alicerce é esse? A própria palavra de Cristo. Construir sobre a rocha é construir a vida, seus valores, suas decisões, seus relacionamentos, sua carreira, tudo sobre os ensinamentos de Jesus. É decidir amar o próximo, perdoar, buscar a justiça, viver em santidade, confiar em Deus. É um trabalho diário, que exige esforço, disciplina e renúncia. Tijolo por tijolo, a vida vai sendo erguida sobre essa base inabalável. E então, vem a prova. Jesus continua. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. As tempestades da vida são inevitáveis. Ninguém está imune. A chuva pode ser uma crise financeira. Os rios podem ser problemas de saúde. Os ventos podem ser conflitos nos relacionamentos, traições, perdas dolorosas. A tempestade vem para todos, sem distinção. A diferença não está na ausência da tempestade, mas na força do alicerce. Quando a vida de uma pessoa está firmada na rocha, que é Cristo e sua palavra, as tempestades vêm, o mundo balança, a pressão é imensa, mas a casa não cai. Ela pode até tremer, as janelas podem balançar, mas a estrutura permanece firme. A paz que excede todo entendimento sustenta o coração. A esperança em Deus se torna a âncora da alma. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar mesmo em meio à tempestade, porque sabemos em quem temos crido. Agora, Jesus nos apresenta o segundo construtor. Ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veja que interessante, este homem também ouviu. Ele teve acesso à mesma informação, às mesmas palavras de vida. Talvez ele até se emocionou com o sermão, achou bonito, concordou intelectualmente. Mas faltou o passo mais importante, a prática. Ouvir sem praticar é como ter o mapa do tesouro e nunca sair para cavar. É ter a receita do bolo e nunca misturar os ingredientes. É conhecimento inútil, que gera uma falsa sensação de segurança. Esse homem é chamado de insensato, de tolo. Ele escolheu o caminho mais fácil. Construir na areia é rápido, não exige cavar fundo, não dá trabalho. É viver de aparências, baseado em opiniões humanas, em modismos, nos prazeres momentâneos, na própria sabedoria. A areia representa tudo aquilo que é instável, passageiro, que não tem consistência. E o que acontece quando a tempestade chega para essa casa? Jesus é direto. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. A mesma tempestade que testou a primeira casa, destrói a segunda. A queda não é pequena, é grande. É uma ruína completa, porque quando a vida não tem um alicerce sólido, a primeira crise mais séria leva tudo embora. A paz, a alegria, a esperança e, às vezes, até a própria fé. É uma imagem trágica de uma vida construída sobre o nada. O texto termina dizendo que as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. A autoridade de Jesus não vinha de um título, mas da verdade que ele encarnava. E essa verdade nos confronta hoje. A pergunta que essa parábola nos faz não é: você vai à igreja? Ou você se considera cristão? A pergunta é muito mais profunda.
Onde você está construindo a sua casa? Pare e pense agora, com toda a sinceridade. Qual tem sido o fundamento das suas decisões? Em que você se apoia quando o medo bate a porta? É na sua própria força? No seu dinheiro? Na opinião dos outros? Ou é na palavra imutável de Deus? A beleza do Evangelho é que, mesmo que você perceba que passou a vida toda construindo na areia, hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de se arrepender, de abandonar os alicerces falsos e começar a cavar fundo, até encontrar a rocha, que é Cristo. A decisão é sua. A construção é diária. As tempestades virão. Mas a promessa para aquele que ouve e pratica é de segurança eterna. Uma casa que nenhuma tempestade pode derrubar. Que Deus nos dê a sabedoria para sermos construtores prudentes. Que a nossa vida seja um testemunho de uma fé bem alicerçada, para a glória de Deus. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário sobre como você tem construído sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fique com Deus e até a próxima!